Eu vou já fazer a apresentação de toda a mesa e depois a gente segue essa ordem. A segunda palestrante é a Ana Kiefer, a professora Ana Kiefer, que eu tenho a alegria de reencontrar. Ana Kiefer é escritora, pesquisadora e professora de literatura da PUC do Rio de Janeiro. Sua experiência de pesquisa atravessa os campos da psicologia, da filosofia e da literatura. Ministrou aulas na Espanha, em Portugal, na França, na Argentina e em diferentes universidades do Brasil. Tem livros de poemas, ensaios e romances publicados, além de inúmeros artigos. É autora de O Canto Dela, compiladora de textos e desenhos de Antônio Artaud, dentre outros trabalhos. A gente teria um convidado que não pôde comparecer, Mauro Iazzi, e eu passo a apresentação da professora Ana Maria Clark Pérez, que é professora pesquisadora do Pós-Lit da UFMG, com vasta experiência em literatura brasileira, teoria da literatura e literatura comparada. Pesquisa há mais de 10 anos a obra de Chico Buarque, é autora de Revisitando o Estilo, por uma travessia escrita, O Infantil na Literatura, uma questão de estilo, Chico Buarque, Recortes e Passagens, dentre outros inúmeros artigos e trabalhos acadêmicos. O trabalho a ser apresentado pela professora Ana Maria Clark Pérez se intitula A Construção do Comum na obra de Chico Buarque, e creio que eu deixei de falar o título do trabalho da Ana Kiefer, intitulado Instabilidade e Laço, Como Viver no Mundo Dilacerado. Então, essa é a mesa 1, né, como produzir o comum, e a gente inicia com a professora Patrícia Petterle. A gente vai ter mais ou menos meia hora para cada apresentação, né, e, após as apresentações, a gente abre para um debate. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria talvez iniciar essa minha fala lembrando 2 professores que não foram diretamente meus professores em disciplinas formais, mas que são 2 professores que atuaram muito na minha formação. Agora? Isso. Então, eu queria lembrar talvez o nome de 2 professores que não estão mais aqui. Eu estava dizendo que não foram meus professores formais, nem na graduação, nem na pós-graduação, mas que talvez sem eles eu não estaria aqui hoje, que é o Renato Cordeiro Gomes e a Eneida Maria de Souza, e também o Marcelo Jaque, que esse está aqui presente e que tem uma decisão assim dentro do meu percurso acadêmico fundamental. Bom, eu coloquei um subtítulo na minha fala, que é Formas de Vida, Poesia e Pensamento, e o subtítulo que eu acrescentei é O Ar é de Todos. Então, eu inicio a fala com uma estrofe de um poema. O ar é de todos. Não é de todos o ar? Uma praça é assim, espaço público da cidade. Espaço público, ou seja, público ar, que se é de todos não pode ser ocupado, porque se tornaria ar particular. Mas se uma praça, junto com seu ar, está irrevogavelmente lotada de construções e atividades lucrativas, ela não é mais praça e seu ar só é ar mercantil. Estes versos abrem o poema Ar Público, de Patrizia Cavalli, publicado inicialmente na revista italiana Micromega, em 2002, cujas áreas de atuação são cultura, política e filosofia. 3 anos depois, sai numa plaquete pela editora romana Nottetempo, junto com outro poema longo da autora, e, finalmente, em 2006, passa a compor o livro Pigre Divinità e Pigra Sorte, que é seu 5º livro de poesia. A estrofe introdutória do poema, essa que eu acabei de ler, antecipa e condensa temas e problemáticas de todo o texto, expondo desde o primeiro verso a tese O ar é de todos. E logo em seguida, retoma com a pergunta não é de todos o ar? A problemática que vai se desenvolver nas próximas estrofes. Essa segunda parte enfatiza, por meio da interrogação, a tese inicial e, ao mesmo tempo, abre e demanda pela reflexão que vem a seguir. Um poema-ensaio poderia ser uma possível leitura, uma vez que as estrofes e versos escavam uma voragem violenta que transforma a paisagem e deixam para o leitor
questionamentos acerca de como o espaço de todos é vivido. Cavalli, falecida recentemente, em 2022, tanto neste poema como em La Pátria, título bastante significativo, né, que também traz a praça como elemento central para pensar o que seria a pátria, e aqui é interessante, eu não vou analisar esse poema, mas é interessante que ela vai se identificar com a pátria, justamente num vendedor de feira, imigrante, vendendo brócolis, enfim. Não pode deixar de ser, quer dizer, desculpa, que também traz a praça como elemento central para pensar o que seria a pátria, não deixa de estar se referindo à cidade onde mora, ou seja, Roma. Mas o debate posto por ela vai muito além das fronteiras romanas, atravessando latitudes, limites nacionais, línguas e culturas. Se, por um lado, a produção dessa poeta não abre mão de uma forte presença de um eu lírico, um dos seus livros se chama L'io singolare proprio mio, privilegiando os espaços domésticos, espaços íntimos, a casa e tudo aquilo que habita esse espaço doméstico, os detalhes também muito banais. De outro, essa mesma produção não deixa de ter uma tomada de posição diante do mundo. É a forma de ocupação excludente e dominadora de algo que pertence a todos, que chama a atenção do olhar andarilho e observador da poeta. De fato, a flânerie romana, presente em muitos de seus poemas em ar público, ganha outros contornos num gesto que se inscreve no tecido urbano e social do viver com. Ar Público é um longo poema composto por 3 estrofes que se alternam como se fossem 2 vozes, uma indicada e sinalizada pelo uso dos parênteses. O aspecto teatral norteador dessas estrofes coloca exatamente no espaço público do ar a palavra recitativa. As palavras de Cavalli, levadas pelo ar, entram na praça, a evocam, vão delimitando na arquitetura da página esse espaço tão comum, mas que parece não pertencer à esfera da comunidade. De fato, a primeira resposta dada à pergunta colocada no início traz uma temporalidade e a condição de comum passa a ser problematizada a partir de alguns monumentos romanos mais do que emblemáticos. Cito, diz o verso da Cavalli, não tem mais o Pantheon, não tem mais Navona, Campo de Fiori é Cuba de Batista. Quer dizer, então, aqui ela já extrapola dentro dos versos os limites fronteiriços da Itália. Há algo a mais do que a beleza ornamental e ostensiva que normalmente está atrelada ao termo monumento. É a beleza daquele espaço vazio, construído para pertencer ao vazio reivindicado por Cavalli. Cito, para dar maior crédito, se levantam fontes e estátuas. Sim, são lindas, e graças ao vazio exaltam o esplendor. Mas há algo que é mais que a beleza, é seu pertencimento necessário àquele seguro, claro, espaço vazio. Espaço vazio, espaço de potência negativa, de um contínuo devir. Não espaço de uma exclusividade, mas sim espaço da infinitude, da variada rítmica de passos e vozes levados pelos ventos. Há nessa escrita uma ruptura com o centro, uno, ou melhor, esse acesso de sentido aqui exposto traz para a discussão a resistência que rompe com um determinado horizonte por meio de uma diferença criativa que olha para a medusa do sistema. E aí eu trago uma citação do Antônio Negri. A diferença que se mostra como criativa é a passagem que reconduz o pesadelo ao sonho e o sonho a um projeto, totalmente consciente, inclusive da dificuldade e do limite de vida. Se a diferença é resistência, o sonho pode viver de forma totalmente ciente e consciente sua projeção histórica. Se a diferença é modo de vida, ela reconhece o modo de vida como produtivo. A diferença se torna criativa quando se confunde numa potência sempre nova, aberta para o porvir. Cavalli problematiza o uso do espaço público e sua ocupação por meio de um discurso poético, capaz de resistir e de produzir acesso de sentido. A paisagem de uma praça torna-se, assim, ponto nevrálgico para se pensar as relações e como se dá a ocupação da cidade.
morando bem próximo a uma das praças mais famosas de Roma, Campo dei Fiori, que hospeda a estátua de Giordano Bruno, exatamente no lugar em que o filósofo foi queimado pelo Tribunal da Inquisição, a poeta põe em evidência 2 elementos que se tornam fulcrais para a discussão aqui colocada: a praça e o ar. O primeiro é delimitado fisicamente e localizável. O segundo tem como característica o fato de ser inapreensível. Está de fato em todos os lugares. Contudo, ambos fazem parte da esfera da res publica, ou seja, da coisa pública. Do latim publicus, contração de populicus, que pertence a todo o povo, visto aqui a partir da diversidade, não do uno, mas das singularidades. Os conflitos, então, estão postos pela voz irônica, performática de Cavalli, a qual, ao vir inaugurado seu primeiro livro dedicado a Elsa Morante, Meus Poemas Não Mudarão o Mundo, publicado recentemente pela Jabuticaba, com a tradução de Cláudia Alves, com os seguintes versos, e cito os versos que abrem essa coletânea que está traduzida no Brasil. Alguém me disse, é claro que meus poemas não mudarão o mundo. Eu respondo, claro que sim, meus poemas não mudarão o mundo. A controversa relação com os objetos, os lugares, a natureza e a investigação das percepções em sua escrita atestam que não há possibilidade de nenhum tipo de humanismo ou retorno anacrônico a um determinado paradigma moralizante ou absoluto. Aliás, com Cavalli estamos muito longe disso. O profundo questionamento político desses versos se concretiza no desdobramento da pergunta inicial, do ar à praça. De fato, a terceira estrofe é introduzida por outra pergunta. O que é uma praça? O que é aquele doce bem-estar, estou citando os versos de Cavalli, que abrigava os sentidos de qualquer um, que mora em Roma ou estivesse de passagem? O artifício urbano do seu limite é um elogio ao vazio. Se este espaço delimitado se enche, afirma Cavalli, é para depois voltar ao vazio que é a possibilidade de abrigar. Cito Cavalli novamente. Se não estivesse vazia, não poderia acolher quem passa e vai embora. A praça vista pela poeta italiana é concebida, sobretudo, como um vazio acolhedor, um vazio construído para honrar o próprio vazio, pois é por ela ter esse pertencimento ao vazio que pode acolher e hospedar a diversidade de quem passa em sua vizinhança. Está posto que a singularidade na diversidade é a condição básica de ação e de discurso, como aponta Adriana Cavarero, retomando leituras de Hannah Arendt. Para Cavarero, a esfera política é intrínseca à comunicação estabelecida pela pluralidade de vozes corpóreas, que se concretizam nas vozes singulares, que se relacionam, por exemplo, num espaço público como o de uma praça. Temos, assim, em ar público, como também em La Pátria, um eu poético mais do que ativo, que caminha pela cidade, tentando identificar espaços nevrálgicos de afetos e relações e de hospitalidade. Isso se dá por meio de uma experiência, uma vivência do tecido social, na rua, na escuta, nos encontros, enfim, no mergulho na cotidianidade mais simples, mas também arcaica. E é nessa camada cheia de concreções e fragmentações que Cavalli encontra trilhas para a percepção sensível encenada nesses versos. A aposta está na busca e na resistência por um comum. Um pertencimento ao comum nestes versos é preferível às promessas ilusórias, à ofuscante beleza do real e seus enganos. Enganos registrados na 10ª estrofe, quando lemos: cara, estou citando os versos, cara é a história, você não pode detê-la. Os ávidos espertos as chamam de trabalho, os hipócritas preguiçosos as chamam de história, com H maiúsculo, né? História e trabalho, a famosa dupla. Grades de ferro, floreiras murchas, aquecedores com gás letal, mesas que invadem um território que deveria ser vivido e partilhado por todos. A vida que ferve ou a que conta é ditada pelo número de cervejas vendidas e consumidas numa noite. A praça vai deixando de ser praça, se torna uma varanda particular ou um lúgubre infinito parque de diversões. Cavalli, numa operação de justaposição, contrapõe essas imagens à de quem se obstina a caminhar por este espaço com um carrinho de bebê. Mas o que pode ver uma criança de dentro de um carrinho? Ele está numa posição muito próxima ao chão do que aquele que guia o carrinho. A criança, então, tem outra perspectiva, que não as dos monumentos.
Cito o verso de Cavalli. E ele, o que verá? Lá embaixo, no baixo. Se não for merda, é pipi e amendoim. O vazio tão pontual ao longo do poema se torna, assim, uma potencialidade mais do que expressiva dos inúmeros transeuntes, com mais ou menos pressa os sotaques variados, a diversidade de um universo que se expõe ao outro e demanda por uma relação de ampla alteridade. Lê-se em ar público um vazio generoso de poder, uma saúde certa do espírito, um bem da cidade que se faz interior. A comunidade passa a ter sua expressão máxima na diversidade e variedade de fluxos que perpassam e ocupam espaços externos, como a feira, a rua, e isso ressalta seu caráter inefável, traço pertencente ao ar, outro elemento tão caro a estes versos. Na verdade, se trata de um denso concentrado de existência, sempre incompleto, por vir, um devir que não deixa de ser complexo, cenário da nossa contemporaneidade, na qual não há mais possibilidade de amparo numa frágil retórica. A operação realizada neste poema expõe talvez o que Calvino, numa conferência de 1983 em Nova York, enfatiza em relação ao literário, ou seja, a extração de concretude por operações abstratas, e isso implica em fragmentar, estou citando Calvino, tudo o que vemos em elementos mínimos, recompô-los em segmentos significativos, descobrir à nossa volta regularidades, diferenças, recorrências, singularidades. Acaba a citação, né? Uma forma de pensamento que parte diretamente de uma concretude e nela permanece enxertada, que afunda suas raízes dentro do concreto tecido da vida material, em si sempre imóvel e inatingível. Pensar a cartografia do ar não é algo simples, mas um ponto certo é que ela não é um decalque. É um mapa possível, um fluir de partículas que se propagam e estão em movimento. Enfim, a problematização trazida pelo poema de Cavalli coloca uma questão central. Se a praça se tornou um espaço de atividades lucrativas, inibindo sua mediação inicial de encontros, de conexão, de dimensões e esferas movediças, ela perdeu seu traço rizomático. A intensidade da pergunta de Cavalli fura muros e padrões e pode, então, ser lida como uma possibilidade de se imaginar o que pode ser diferente. A luz, o ar, a praça são inegavelmente comuns, mas nem por isso pertencem à esfera do comum. De fato, o poema, no seu movimento, pensa as formas de vida e o princípio de inalienabilidade do que é destinado ao uso compartilhado pelos habitantes da cidade. A praça é, por excelência, o espaço da relação no qual se concretizam encontros, conversas, ideias, sonhos, ou seja, é a possibilidade da efervescência pela alteridade a garantir a sua existência, seu caráter dinâmico. No lugar agora ocupado por comerciantes famintos, o convívio da diferença vai sendo eliminado, os que estão sentados confortavelmente e os que estão para lá das grades e floreiras. Um espaço de agregação que passa a ser de divisão, de uma partilha em nada sensível. A praça é um direito e não uma mercadoria, é o que ecoa dos versos de Patrizia Cavalli. Nesse sentido, mesmo sabendo que seus versos não vão mudar o mundo, o gesto de Cavalli se insere numa recontextualização do comum, a saber, uma tentativa de encontrar novas formas do viver que não coincidem com o Estado Nacional. Esse gesto, vindo do mais banal e cotidiano, aponta para o desenraizamento de vínculos sociais, para formas de exílios e autoexclusões muitas vezes veladas. O ar público se torna, então, um poema central que encena em seus versos o problema do comum, que acompanha a reflexão teórico-política contemporânea. Com isso, seus versos incidem no tecido da própria história, instituem conflitos com as forças do poder constituído e contêm em seu substrato aquele pensamento civil que, desde Dante a Machiavelli, atravessa toda a cultura e o pensamento italiano. É o plano da vida, da corporeidade e da atualidade, também política, que constituem a trama dos versos de ar público. Para lembrarmos ainda do ar, e aí estou pensando agora no que passamos, né, também pela pandemia, pela Covid-19, né, o ar está em todos os lugares, não há fronteiras para o ar, somente as idealizadas e construídas em mapas geográficos,
como aponta Butler, e cito a Butler, não seremos capazes de entender a vulnerabilidade compartilhada e a interdependência sem reconhecer que passamos a outras pessoas o ar que respiramos, que compartilhamos as superfícies do mundo e que não podemos tocar sem sofrer o toque. O mundo, diz Aida Butler, e concluo com isso, não é um mero pano de fundo para a ação humana. Diariamente, pedaços dele são incorporados no próprio corpo, o que sugere uma conexão vital. Obrigada. Passamos, então, para a professora Ana Kiefer, com a apresentação da fala Instabilidade e Laço, como viver no mundo dilacerado. Estão me ouvindo? Então, ouvindo você falar o título agora, eu falei, gente, está parecendo autoajuda. De repente. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, bom dia, fico muito feliz de ver esse auditório cheio, muito honrada, com a presença de colegas que eu admiro tanto, pessoas que eu não vejo há muito tempo e que eu reencontro aqui. É sempre muito acolhedor. Quando eu estou em Salvador, eu sinto isso, vocês sabem, e portanto, queria parabenizar também a organização desse evento. Acho que teve um trabalho incansável no momento em que o Brasil ainda estava mais dilacerado do que ele continua, e isso é louvável. Fico muito feliz de estar aqui com vocês também. Eu vou falar de forma breve sobre duas premissas que eu venho desenvolvendo em minhas pesquisas. Elas se inserem, obviamente, nesses tempos onde pululam tanto as narrativas do fim, a angústia das catástrofes, o dilaceramento dos laços sociais, vistos no crescimento da extrema-direita, nas políticas de incremento do ódio como afeto aglutinador, afeto social aglutinador, xenofobia, homofobia, agressão, e também até mesmo, num ambiente progressista, através de um certo ar que acusa, entre dentes, as ditas lutas minoritárias, como sendo responsáveis, até certo ponto, por esse esfacelar, por essa partição da nossa sociedade, mas saibam também que essa questão não é só nossa. A sobreposição de crises, exaustão, fins e instabilidades faz emergir também, como resposta crítica a tudo isso, e imantada por um certo pensamento poético, como veremos aqui com Eduardo Glissant, a ideia de que devemos reencontrar um denominador comum que nos conecte a todos, capaz de reunificar os viventes em prol da vida na Terra e da Terra. Eu penso aqui no último livro do Achille Mbembe, A Comunidade Terrestre, que vai nessa direção. Logo, é evidente que estamos, muitos de nós, mas não todos, é bom lembrar, buscando pensar e intervir de diversas maneiras em como reconstruir nossos laços, face às grandes divisões que assombram o mundo e o Brasil contemporâneo. Eu me alio a essa busca, sem, no entanto, fazer dela um salto, algo que pudesse nos fazer escapar desse dilaceramento que vivemos agora, insistindo na necessidade de acolhê-lo e de pensá-lo mais a fundo. Também entendo que buscar repensar e buscar reconstruir modos de enlaçamentos exige rever detidamente a própria ideia, ainda mais longe, a própria episteme do que entendemos por laço. É um pouco esse o transtorno que vivemos hoje, uma espécie de mutação epistêmica, abalando verdades e crenças estabelecidas há muito, sem que, no entanto, outra, ou a mesma episteme transformada, tenha se reconfigurado. Vou pensar o laço e suas instabilidades a partir do Brasil, mas ciente de que esse acontecimento toca hoje a todo mundo. Logo, em alguns momentos, eu vou ter que pensar o mundo em relação ao Brasil, e, em outros, o Brasil em relação ao mundo, e, o mais importante, o Brasil em relação com ele mesmo.
penso no contexto da crítica cultural. Marcelo até já fez essa parte aqui para mim no início. Não preciso nem falar. No âmbito das ciências humanas, atravessada pela literatura, pela psicanálise, pela filosofia, pelo feminismo negro e outras epistemes, sobretudo a afrodiaspórica, o candomblé do Brasil, onde encontro pontos de cruze, reverberações, lugares de mutação e de reconstrução, ali onde eu percebo a exaustão da episteme exclusivamente ocidental, fruto do pensamento do norte do mundo, que continua vigorando com ganhos e perdas para toda a humanidade ainda hoje. Os tremores visíveis dessa nossa, entre aspas, episteme do norte, representam não necessariamente o seu fim ou o seu desmoronamento, catástrofe ou apocalipse, mas quiçá uma oportunidade de, através dessas fissuras, injetarmos diferentes respirações. É um pouco nesse sentido que vai o texto. A primeira premissa, então, fala do caso específico do Brasil, ressaltando, né, a gente sabe que não se restringe ao nosso país, e trata de insistir sobre a necessidade de que consigamos suportar, lidar, acolher, tomar em mãos, aprender novas estratégias e imaginar novas leituras desse país que hoje tem que se ver e se viver não apenas bipartido, mas multipartido. Em diferentes camadas e situações, experimentamos essa partição como dilaceramento. Isso porque ela arranha um imaginário denso e, mesmo quando intelectualmente desconstruído, porque esse imaginário foi intelectualmente desconstruído, em torno de um Brasil diverso. Digamos assim, é a fórmula que eu proponho para vocês, um Brasil inteiro em sua diversidade. É justo esse inteiro em sua diversidade que partiu. Eu diria até que essa fórmula, inteiro em sua diversidade, é, em muitos casos, fruto do racismo à la brasileira. Perceber verdadeiramente isso, viver com isso, sentir isso, exigiria de nós sentir tudo o que nunca foi inteiro e nunca foi diverso, com mais rigor e insistência. A segunda premissa, eu penso aqui na dinâmica contemporânea do mundo, sobretudo das relações entre o eixo sul e o norte, buscando fisgar esse momento de transformação da episteme moderna. Transformação ou abalo, segundo Bembe, nesse último livro, exaustão da episteme ocidental, mas sem que saibamos ainda em qual direção isso vai. Nem que tipo de mudança, de proposta, de imaginário, ou mesmo se trata de uma exaustão ou de uma ampliação, tudo isso dependerá também de todos nós, é bom lembrar. Episteme está sendo entendida aqui a partir de Foucault, como um regime de enunciados de uma época. Logo, modos de ver, de dizer, consequentemente, de viver. Essa episteme moderna construiu um enunciado, um modo, um pacto, um contrato acerca do laço social, se vocês preferirem, do comum, e que está sofrendo um abalo, um tremor, uma incerteza, questionamentos, ataques, desde o fim dos anos 80, grosso modo, e mais radicalmente, com a aceleração do desequilíbrio da catástrofe climática, o incremento também do sistema financeirizado e tecnológico nesse novo milênio. A questão é que essa episteme vigente treme, mas não há nenhuma outra em seu lugar, a não ser aquelas que desejam regressar aos pactos totalitários contidos dentro da própria história da episteme ocidental. Aqui eu faço duas ressalvas que são importantes. Até que ponto se quer, de fato, extinguir, cortar com a episteme vigente? Porque, como disse Foucault, de fato, as epistemes podem ter longas durações, mas elas acabam. Ou até que ponto os seus abalos serão tomados como fissuras para que outras epistemes, o que se chama hoje de outras cosmologias ou cosmopercepções, possam ampliar esses enunciados em vigor. Será a episteme moderna atingida por tudo que a compromete, aqui eu cito Achille Mbembe nesse último livro, com a racialização dos corpos e, por conseguinte, com a primeira grande partição do mundo,
o seu sistema de conquista, posse, escravidão, exploração e hoje precarização da vida, e não apenas, mas também é bom lembrar, a criação da noção de democracia, o modo de representação política, a ideia de Estado social, entre outras, capaz de conviver com enunciados que, para existirem, necessitam justo transformar a base do seu funcionamento? Será possível essa negociação? Esse é um dos impasses e das incertezas que vivemos agora. Existiria um modo de cortar com determinados pactos formativos dessa episteme sem que sejamos encerrados, mais uma vez, em sociedades endógenas? Ou até que ponto e com qual potência e responsabilidade e compromisso engajaremos os mais diversos povos e culturas para extinguir e, ao mesmo tempo, recriar uma outra episteme, mesmo que apenas ou sobretudo no que tange ao laço social, a relação entre os povos e culturas. É fácil promulgar com palavras a necessidade do fim do capitalismo quando comemos, dormimos e escolhemos mais ou menos onde queremos ir e onde não queremos ir. Eu digo isso porque há uma responsabilidade de fundo nessas reflexões que não se apagam com inflamações discursivas. Já sabemos, e isso é bom, que renovando ou reimaginando o que entendemos como laço ou relação, atingiríamos os mais diferentes domínios da sociedade, das sociedades. Logo, reimaginar o que é um laço provocaria uma transformação sem precedentes na episteme ocidental. Glissant, Édouard Glissant, pensador da Martinica, que criou, digamos, esse conceito de relação com R maiúsculo, se assumiu resolutamente otimista, insistia apenas sobre um ponto de ação: é preciso mudar os imaginários das humanidades. Citação, tá? Em entrevista dada a Lise Gauvin, intitulada Repensar a Utopia, em 2006, foi questionado em outros termos sobre esse impasse que eu acabo de indicar aqui. Eu me permito traduzir e ler para vocês um trecho dessa entrevista. Lise Gauvin pergunta: você acaba de falar de criolização, que é um dos conceitos chaves da sua poética. Como exemplo, você fala quase sempre do jazz, o jazz americano. Não seria a criolização, antes de tudo, um processo cultural? Esse fenômeno não escaparia, até certo ponto, ao político e ao econômico, domínios tributários de leis mais retilíneas, mais coercitivas? Você não hesita em afirmar que o imaginário cultural advém questão primordial, mas o imaginário cultural poderia realmente abolir certas noções como essa do império? Por exemplo, como você articularia a noção de criolização ao político e ao econômico? Glissant responde: nos fatos, tanto no político quanto no econômico, a criolização está em jogo. Mas a criolização não tem uma moral. São fenômenos que existem realmente. Fenômenos de mistura, de mestiçagem, desde que com a produção de efeitos inesperados, que existem na história das humanidades. Mas a criolização não é uma panaceia, não é um meio de resolver problemas da política e da economia. Se ela tem um papel na história das humanidades, seria para mudar a orientação dos imaginários do homem e das humanidades. Se você tomar duas comunidades que guerreiam em nome de uma raiz única e colocar entre elas o exército armado, elas param de brigar. Mas, quando o exército sair dali, voltará à guerra em nome dos mesmos princípios. Se se chega a tornar cada vez mais efetivo a máxima segundo a qual eu posso mudar em trocando com o outro, em francês tem um jogo de palavras, changer en échangeant, sem me perder ou me desnaturar, talvez nesse momento se consiga trabalhar sobre as oposições de raízes únicas. É o que eu chamo de utopia e o que eu chamo de pensamento poético sobre o mundo. Entendo que o pensamento poético tem hoje as mesmas chances que os pensamentos políticos. Fim de citação. Eu gostaria de reter 4 pontos desse trecho. Com eles eu vou encaminhar a nossa conversa visando
concluir sem grandes certezas, disse que não era autoajuda, mas com algum horizonte. Assim eu espero. Eu vou também retecer as duas premissas que eu abri o texto, qual seja a multipartição do Brasil e a mutação epistêmica do mundo. Ponto 1, criolização é um fenômeno concreto, mas não possui moral. Ponto 2, e aqui eu faço questão de frisar que criolização se diferencia do que o Brasil teve que entender como mestiçagem, porque é um processo que vem de baixo, estou citando o Glissant, não é imposto de cima, como ele assinalou no discurso centiliano e em vários outros textos, e nunca se fixa numa pseudo-síntese. Enquanto o processo trata-se de lidar continuamente com seus efeitos inesperados. Terceiro ponto, trocar com o outro sem me perder ou me desnaturar. Quarto ponto, pensamento poético e político. Sobre utopia eu vou falar amanhã, tá, gente? Então, esse deixa aqui quieto. É muito comum, no campo progressista humanista, que atravessa mais ou menos as formações que nós tivemos todos, entender que o que nós pensamos ou produzimos no campo das ditas ciências humanas é moralmente do bem. O viés da criolização, mas outros também, digamos, o viés exuístico das epistemes afrodiaspóricas, nos mostra que não é bem assim. Não porque, se não fizermos o bem, estaremos fazendo o mal, mas porque, nesse contexto, somos chamados a suportar, a viver e a praticar algo que retira essa moral e recoloca a responsabilidade, através de uma sabedoria aguda de que tudo tem um efeito. Retira a certeza sobre a finalidade e recoloca a incerteza sobre os efeitos. Em consequência, de forma mais difícil e também mais complexa, teríamos que ser exigentemente mais responsáveis, porque todo ato ou palavra provoca um efeito, e, ao mesmo tempo, mais assentados na ordem do inesperado, mais cômodos na incerteza. Difícil, né? O que exigiria de nós uma abertura, qual seja, não somos autossuficientes e tudo afeta tudo. Esse tudo afeta tudo, que está na base do pensamento do todo mundo para o Glissant, não adianta que a gente não vai entender através do conceito. Ele diz literalmente isso, não vai entrar na cabeça pelo conceito. A gente tem que viver na experiência. A gente viveu um pouco na pandemia, né? Essa sensação vívida de que tudo tem um efeito. Tudo afeta tudo, que nós estamos interconectados. O Brasil vem convivendo política e economicamente a galopes de incertezas, né? Mas tão a galopes que nós ficamos apressados, vivendo sob a urgência da resolução. Tão soterrados, sem nenhuma resolução para a imensa maioria dos nossos problemas comuns, fomos ficando também incapacitados para nos responsabilizarmos pelos nossos atos, palavras, como se esses atos, palavras, porque não têm alcance nem escuta, não têm tampouco consequência. Pode até não ter alcance nem escuta, mas a segunda parte não é verdadeira. Então, toda palavra tem alguma consequência. Quiçá ampliando esse espaço de alcance e escuta entre nós, a gente consiga perceber as consequências e efeitos dos atos, palavras. Criar uma dinâmica mais potente, criativa, entre responsabilidade e incerteza, fora do julgo exclusivamente moral. O segundo e o terceiro ponto eu vou juntar para falar do Brasil em relação a ele mesmo, em sua relação com o mundo. Mas eu vou separá-lo no que diz respeito à relação, essa mutação da episteme mundial. Isso porque o Glissant não tinha como ver esse fenômeno, em que trocar com o outro sem me perder ou me desnaturar envolve um processo muito profundo de separação do outro, de emancipação de si mesmo.
a povos inteiros ou grupos específicos, como nós já sabemos, foi vedado esse processo de distinção. Eu estou usando mesmo essa palavra distinção no seu duplo sentido, o de se separar e o de ser reconhecido. Ora, a questão atual é se isso é possível no seio de uma episteme onde o laço se confundiu, ou ao menos pressupôs a diluição de corpos sujeitos mais fracos, subjugados, subalternizados, vulnerabilizados no pacto da relação. Nunca houve, de fato, relação, segundo os termos do Édouard Glissant, entre todos os povos, culturas e imaginários, mesmo que o processo se dê. O processo de racialização dos corpos, escravidão e extermínio, base do laço social moderno, injetou no seio do laço a ideia de que ligação pressupõe conquista, conquista pressupõe virilidade, pressupõe diluição de corpos. Nesse momento, vivemos no Brasil, de forma gritante e estrutural, a necessidade de engendrarmos esses processos de distinção. Eu não creio que poderemos almejar que eles se reabram para a troca efetiva, afetiva também, se quiserem, criadora de novos pactos relacionais, se não houver uma contrapartida político e poética, nos termos que colocou o Glissant, que garanta tanto o reconhecimento da distinção quanto o caminho de um outro imaginário que vale a nossa existência em comum. Não é nem que vale a existência do comum, hein? Como entidade abstrata, né? Enquanto isso não se tece, o sistema econômico ganha, alguns se salvam e o respeito mútuo não se constrói. Nesse ponto é preciso rever, reler, reescrever o imaginário do Brasil, rasurar esse inteiro na diversidade, deixar feridas aparecerem, o apartheid ser desenhado, reimaginar a ideia mesma desse país, até o seu nome, algo com o qual possamos, com todas as diferenças e distinções, opacidades, de algum modo respeitadas, criarmos, por razões que entendemos todos serem necessárias, alguns denominadores comuns para nos identificarmos nesse e com esse território. Quais as chances que o pensamento poético jogue, estou passando para o último ponto, logo desloque o pensamento político? Elas são ainda imponderáveis. Mas, antes de tudo, é preciso dizer que o pensamento poético, como falou o Glissant nessa entrevista, e em muitos outros livros, não se restringe, né, não é exclusivamente o poema, tampouco tem no poema e sua forma escrita a primazia de sua existência. Também o pensamento aqui, nessa fórmula que ele coloca, pensamento poético, não se restringe ao pensamento teórico crítico, estruturado pela racionalidade, mas também não é o irracional. Digamos que ali onde o intelectivo e o racional não entendem ou não conseguem se expressar, é onde o pensamento poético fala. Em sua sabedoria, prática, sobrevivência, rítmica dos corpos, entre outras. Friso isso porque, se não deixamos a exclusividade da forma, poema escrito, tal como herdamos, desenlaçamos uma parte imensa do pensamento poético que se faz no Brasil e que nunca teve direito a se escrever. É preciso repensar não só a história da literatura brasileira, é preciso ir além e pensar a própria noção de literatura no Brasil. Além, obviamente, dessa hierarquização entre o oral, escrito e oral. Nos falta ouvir, mas também inserir isso que ouvimos em espaços onde o pensamento poético assumiria esse lugar de agência de transformação dos imaginários dos mundos e das humanidades. Tudo isso vai se concretizar mais profundamente quando a tão fundamental emancipação de si, como subjetividade, grupo, coletividade, encontrar eficácia para além de si, dos grupos que representa. Enquanto a própria ideia ou imaginário do nosso país não se emancipa, o que significa, certamente, um processo difícil, né, de retirada de um determinado eixo epistêmico que nos governa, né,
da branquitude, essa eficácia, de fato, é minoritária. E aqui, minoritária mesmo estatisticamente minoritária. Eu estou falando de eixo epistêmico, né? Não estou falando de representatividade, só estou falando de realmente um paradigma, né? Um modo como. Estamos deixando há muito um certo amor e orgulho de ser de aqui, de viver aqui, nas mãos que hoje estão na extrema-direita. Eles quase conseguem nos expulsar. Talvez esse sentimento de vergonha, no seu sentido cívico, que sempre faltou ao Brasil. Não a vergonha da inferioridade, essa a gente tem de sobra. Mas aquela que ficou camuflada de inteireza, diversa e orgulhosa de si, possa, apesar de difícil, hein, não estou dizendo que não é difícil, possa, apesar de difícil, começar a mexer nessas posições emancipatórias e no nosso desejo de reimaginar esse país. Eu imagino esse momento assim, uma imensa, ou várias e concomitantes e grandes plenárias em diferentes lugares do Brasil, conversando sobre o que aqui a gente está tentando fazer, até as últimas consequências, jurídicas, políticas, subjetivas, no seio desse acontecimento que ocuparia vários territórios do Brasil, no seio dele, né, ao modo de palavra do todo mundo teria que ir se escrevendo ali. Não pode só dizer não. Poderia ser num caderno, um caderno de reconstrução, de refundação, de imaginação, um caderno que passasse em muitas mãos, que criasse assim um espaço intermédio, um meio também ele intermédio, o caderno entre o instituído e o instituinte, entre a instituição e a insurgência, entre o público e o anonimato. Nem só palavra oficial, nem apenas palavra oficiosa. Pensamento poético e político, exercício da imaginação cujos efeitos não são ainda passíveis de serem previstos. A meu ver, nenhum pacto relacional, ou simplesmente nenhuma relação com R, vai produzir, daqui para frente, esse paradigma que nós herdamos da unidade enquanto um, a tal do unificação de um só. Terá que ser a experiência do todo mundo, do tal tudo afeta tudo, que desencadeie ela mesma a necessidade de outros modos de enlaçamento. Até lá, que tenhamos mais sabedoria para compreender o dilaceramento daquilo que falseamos como sendo um laço. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Então, a gente passa para a terceira fala desta mesa, da professora Ana Maria Clark Pérez. Bom dia a todos, a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do 18º Congresso Internacional da Abralic o convite para participar dessa mesa, convite esse que muito me honra e me alegra. Meu texto, A Construção do Comum na obra de Chico Buarque, se organiza em torno de alguns momentos recortados do longo percurso do compositor e escritor. E um momento inicial que eu intitulei Se Todo Mundo Sambasse, Seria Tão Fácil Viver? Na obra musical e ficcional de Chico Buarque, o enfoque do comum apresenta sucessivos deslocamentos desde o início de sua carreira. Viver junto com os brasileiros comuns o atrai e, em 1965, o compositor grava o primeiro compacto com as faixas Pedro Pedreiro e Sonho de um Carnaval, em que ele canta, por um lado, o cotidiano do pedreiro que espera o sol, o aumento de salário, a festa, o filho, a morte, o norte,
ou resignadamente, aspas, nada mais além da esperança aflita, bendita, infinita do apito de um trem. E, por outro lado, o folião que, aspas, deixa a dor em casa, esperando, e vai brincar, vestido de rei, aspas, com uma vontade de tomar a mão de cada irmão pela cidade. Feche aspas. A utopia de uma comunidade irmanada e conciliada marca suas primeiras canções como marcha para um dia de sol, no qual o eu lírico deseja, aspas, ver um dia, numa só canção, o pobre e o rico andando mão em mão. E o samba configura uma saída possível. Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver. Versos de Tem Mais Samba, composto em 1964 e considerado pelo compositor como o marco zero de sua carreira. Convivem, assim, em suas canções, neste momento inicial, tanto o folião quanto o sambista, o torcedor de futebol, o trabalhador, o que é sem compromisso, sem relógio, sem patrão, o homem sério que conta dinheiro e o Zé Qualquer. Vale ressaltar que a ficção desse momento inaugural não desafina com as canções. Por exemplo, em seu conto de juventude, Ulisses, que foi publicado em 1966 no suplemento literário do jornal Estado de São Paulo, o protagonista é um vendedor de peças de automóveis e, para sensibilizar sua Penélope, promete-lhe não beber na rua, consertar o cano da pia, comprar uma televisão nova, entre outras trivialidades que caracterizam sua vida de homem comum. Mas é visível o diálogo que se estabelece com a obra atribuída a Homero, uma vez que trechos da Odisseia são reproduzidos no conto em questão, ainda que sob a forma de uma paródia, como um episódio em que o Ciclope é embebedado com cachaça pelo Ulisses brasileiro. Passo a um segundo momento. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. O final dos anos 1960 e o início da década de 70 provocam um deslocamento significativo nas composições de Chico Buarque. Tendo vivido na Itália por 15 meses, num exílio voluntário, ele retorna ao Brasil em março de 1970 e, de acordo com Wagner Homem, aqui, aspas, logo percebeu que, para ele e milhões de brasileiros, as coisas não haviam melhorado. Gravadoras e produtores de espetáculo eram obrigados a submeter previamente as letras de músicas à censura. As redações dos jornais passaram a conviver com a presença constante de censores. A resposta de Chico ao que viu e não gostou foi a célebre canção Apesar de Você. E esse eu retiro do livro do Wagner Homem, Chico Buarque, História de Canções. Essa canção, Apesar de Você, emblemática, indica também os novos rumos do comum a partir de então. O homem comum que ele cantou anteriormente não tem mais tantos motivos de alegria, uma vez que sofre os efeitos de uma feroz ditadura que aprisiona, tortura e mata. Persistem, contudo, os tipos que marcaram suas primeiras composições: o malandro, o sambista, o nego, a Maria, os sentimentos de qualquer mulher, como em Olhos nos Olhos, bem como as trivialidades do dia a dia, o bar, o futebol e a cachaça. O fazer do compositor ainda se apresenta como comum em essa história vulgar, além de realçar o marginalizado, a mulher comum que sofre violência, a prostituta que está à cata de qualquer amor. Antes enaltecido, o comum é depreciado ou apresentado enquanto empecilho, como em Cotidiano, que fala daquela que todo dia faz tudo sempre igual, em Milagre Brasileiro, que traz à tona a falta de dinheiro do trabalhador, em A Gente Vai Levando e em Vai Trabalhar Vagabundo, que abordam as dificuldades diárias do brasileiro. O Zé Qualquer, de Tamandaré, transformou-se num Zé com fome, em Quadrilha. O comum aparece transvestido de servil. Joga bossa na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. E Geni o Zeppelin é tornado dejeto. O pedreiro, antes esperançoso, cai do andame de uma construção e acaba por ser um corpo morto, um estorvo, atrapalhando o tráfego. Como em Construção, ou aquele por quem a sociedade só tem desprezo e horror,
aspas, és um estorvo, és um tumor, te prego na cruz, depois chamam os urubus, em Hino de Duran, da peça Ópera do Malandro. O viver junto continua traindo o compositor, mas agora na busca de uma reação coletiva contra o poder ditatorial. Aspas, não ver a multidão sambar contente me deixa triste e cabisbaixo. Em corrente, este é um samba que vai para frente. Há o desejo de formar um imenso cordão, em cordão, e ver unida a comunidade latino-americana em Canção por la Unidad Latino-Americana, versão de Chico Buarque, de canção de Pablo Milanés. Reiterando-se esse sonho, aspas, todos juntos somos fortes, não há nada para temer. Em Todos Juntos, da peça Os Saltimbancos. Na novela Fazenda Modelo, o viver junto não é abandonado, mas se trata de uma comunidade bovina, alegoria do Brasil sob a ditadura militar. Em Chapeuzinho Amarelo, a utopia de uma comunidade livre e conciliada persiste. Por exemplo, no final, desencilhada de todos os seus medos, a Chapeuzinho joga amarelinha, aspas, com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Feche aspas. Passa um terceiro momento. E mesmo nas galerias, és nocivo, és um estorvo, és um tumor. O primeiro momento tratou, basicamente, dos anos 60 da obra dele. O segundo momento, dos anos 70, que é exatamente o momento mais produtivo, quantitativamente falando, do compositor, que criou mais de 100 canções, muitas delas canções para peças, mas que ganharam vida própria, para além da peça inicial. Agora, né, estou tratando brevemente dos anos 80. Nos anos que se seguem, canta-se o amor comum em Amor Barato, a canção comum em Qualquer Canção, o comum das tradições populares, dos lugares comuns em que o povo se diverte, em Já Passou e Cadê Você, do homem comum agora globalizado em Hollywood e Baticum. Reitera-se o comum depreciado, marginalizado, a mulher que apanha em Mil Perdões, a prostituta, a criança que comete delitos em Meu Guru, a que come luz em Brejo da Cruz, a criança comum que sofre violência, igual a 1000 em Uma Menina. O espaço público é ainda o lugar onde as pessoas se reúnem, mas com um diferencial importante. Elas agora protestam. Aspas, um bocado de gente descendo as favelas, em Pelas Tabelas, e cantam juntas em Vai Passar. O eu lírico continua a ser, com frequência, um amante qualquer, ou está irmanado com os que reivindicam ou simplesmente circulam. Ainda sobre o viver junto, o agir em comum, o espaço público, uma característica marca a obra de Chico Buarque. Nela, não se pode separar rigorosamente o público do privado. No ensaio O Artista e o Tempo, por exemplo, José Miguel e Guilherme Wisnik insistem nesse ponto ao afirmarem que muitas das canções buarquianas, abro aspas, compõem, isso é que propriamente as define, além de uma agenda da nossa história contemporânea, uma agenda afetiva e pessoal que surpreende e inscreve em cada instância coletiva a marca de uma experiência vertical e irredutível, ainda que acompanhada sempre da sensação de ser compartilhada. Fechei aspas. E os ensaístas prosseguem, aspas. Assim, podemos desmanchar um primeiro equívoco, aquele que engendra a querela do compositor político ou não político, culpado de sê-lo ou de não sê-lo. Essa não é a sua questão. As canções de Chico Buarque vêm pontuando décadas de história, mas de um modo diferente daquele que se atribui muitas vezes a ele. Nelas, a grande história vem sempre repassada pelas pequenas experiências, essas, por sua vez, reveladoras da vida coletiva de um modo inesperado. Fechei aspas, trata-se do ensaio O Artista e o Tempo, em Sem Receita. Retomando a perquirição do comum, neste ponto, encontramos na obra do compositor a persistência de um comum tornado resto. Em torno dele gira, por exemplo, a ciranda da bailarina,
cuja perfeição contrasta com aquilo que todo mundo tem, só ela que não tem. Pereba, marca de bexiga, ovacina, lombriga, ameba, berruga, casca de ferida, remela, suja atrás da orelha, etc. E a referência ao resto estorvo também prossegue, aspas, e mesmo nas galerias és nocivo, és um estorvo, és um tumor, é hino da repressão, do filme Ópera do Malandro, que apresenta a mesma melodia do hino de Duran, da peça homônima. Um quarto momento, já não estaríamos, né, no início do século XX. Vocês estão vendo que eu estou fazendo recortes bastante precisos de cada momento, porque é difícil me estender sobre uma obra que apresenta mais de 500 canções, 6 romances, livro de conto, 4 peças de teatro, etc. Né? Nesse quarto momento, lá não tem brisa, não tem verde azuis, lá não tem moças douradas. Em canções compostas nos primeiros anos deste século, encontramos Chico Buarque ainda às voltas com o comum. Uma mulher que continua perdida na avenida, endura na queda, ela desatinou número 2, ou que procura um homem, em Veneta, o comum da dança popular, em Forrobodó, a marginalidade tão comum na cidade grande, o rato de rua com o qual é preciso conviver, em Ódio aos Ratos. Já em seu penúltimo álbum, Carioca, de 2006, uma composição em especial merece destaque, Subúrbio, na qual o comum da vida suburbana faz valer sua voz em explícito diálogo, aliás, com a clássica Fala Mangueira, de Mirabeau e Milton de Oliveira. Se não vejamos alguns versos de Subúrbio, Fala Penha, Fala Irajá, Fala Olaria, Fala Cari, Vigário Geral, Fala Piedade, etc. Fura-se, assim, em alguma medida, a inteireza da cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, e estereótipos são problematizados, como se vê em aspas. Lá não tem brisa, não tem verde azuis, lá não tem moças douradas. Além disso, nesse ponto, é possível perceber uma distância entre um eu lírico falando pelo tipo comum, no início da carreira do compositor, como em meu refrão, aspas, eu nasci sem sorte, moro no barraco, mas meu santo é forte, o samba é meu fraco. E Subúrbio, em que se anseia que o comum fale, fazendo valer seu desejo. Quinto momento, um momento mais recente, a partir de 2017. E eu escolhi como subtítulo este: Não há barreira que retenha esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos de Jacarezinho. Em seu último álbum, Caravanas, de 2017, uma canção emblemática, As Caravanas, põe em cena novamente os subúrbios cariocas, na medida em que seus habitantes ousam invadir domínios que não seriam seus, segundo a ótica e o preconceito dos moradores da Zona Sul. Vale ressaltar também que, diante da chegada de caravanas de suburbanos à praia de Copacabana, os quais deixam empolvorosos os habitantes do bairro, desejosos de, aspas, despachar de volta o populacho para a favela e acreditando até que, aspas, tem que bater, tem que matar, o eu lírico, ironicamente, chama essa gente que se julga superior aos suburbanos de gente ordeira e virtuosa. Prepara-se, assim, o 6º romance de Chico Buarque, Essa Gente, logo seguido por Anos de Chumbo e outros contos. Escrito a partir do final de 2018 e publicado em novembro de 2019, Essa Gente nos apresenta uma triste visão do Brasil contemporâneo, apontando a violência, a pobreza, a destruição ambiental e humana, e ao deter-se mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro e em suas mazelas, ao mesmo tempo em que o ficcional e o factual convivem na narrativa. Fala-se, por exemplo, aspas, em um país onde viceja o comércio de armas, ou aspas, do inconformismo em relação ao que estão fazendo com o nosso país. Será que ainda teremos nossa correspondência violada? Será que ainda incendiarão nossos livros? Em uma nítida referência aos últimos tempos vividos no Brasil, que sonharam reeditar em vários aspectos os duros anos da ditadura militar. Quantas personagens, ecoando de alguma forma a composição As Caravanas, em Essa Gente circulam habitantes do Morro do Vidigal,
que trabalham em região do Rio de Janeiro considerada mais nobre. São porteiros, passeadores de cães, trabalhadoras domésticas, babás, entregadoras de aplicativos, garis que recolhem lixo, um guarda-vidas negro, em síntese, aspas, agente cor de terra que desce o morro, fecha aspas. O cotidiano da vida nas comunidades é igualmente destacado, como o pagode, o churrasco na laje, etc. Essas personagens se confrontam igualmente a todo tempo com um tipo de, aspas, gente ordeira e virtuosa, como apresentado em As Caravanas, a saber, com uma elite racista e preconceituosa que discrimina e oprime sem cessar a, aspas, gente preta, pobre e favelada, fecha aspas. Dialogando com essa gente, e publicado no final de 2021, Anos de Chumbo e Outros Contos nos traz, igualmente, um retrato implacável do Brasil contemporâneo, apresentando também, por um lado, uma elite endinheirada, insensível, racista e violenta, além de policiais truculentos, milicianos que praticam chacinas, aspas, saindo por aí caçando pretos, fecha aspas. E, por outro, andarilhos indigentes, gente pobre e suburbana que sofre os efeitos das ações dos primeiros. Entre várias outras personagens, temos um adolescente que sofre abuso de todo tipo por parte de um tio, provavelmente miliciano, rico, violento, agressivo e cruel, abusos esses que os pais consentem e incentivam em troca de benefícios financeiros, no Conto Meu Tio, ou de uma mulher grávida em situação de rua, instalada numa praça do Leblon e que, padecendo de perturbações mentais, é chamada pejorativamente de doida, pelos residentes da área, incansáveis em seus deboches, como no conto Cida, ou ainda andarilhos indigentes que se deitavam para dormir na calçada, aspas, os camaradas de pele marrom, no conto Copacabana. Nesse longo percurso de Chico Buarque, mais um ponto merece destaque. Desde os anos 1990, quando já havia se consagrado como compositor, ele passa a escrever romances, e uma certa rotina de produção se estabeleceu mais recentemente. Após a publicação de um livro, ele lançava um álbum com novas composições e, a seguir, outro livro, e depois mais um álbum com canções inéditas. Em 2021, porém, após ter publicado o romance Essa Gente, 2 anos antes, ele foge esse esquema e lança Anos de Chumbo e Outros Contos, intimamente relacionado ao anterior, como visto. Entretanto, em junho de 2022, após 5 anos sem compor, fomos apresentados a uma nova composição sua. Que tal um samba? E aí eu passo ao 6º e último momento, e destaco como subtítulo, Sair do Fundo do Poço, Andar de Boa. Esse novo samba, Que Tal um Samba, que se intitula Que Tal um Samba, não consistiria, no entanto, numa retomada de Tem Mais Samba, de 1964. No momento inaugural de sua carreira, em que o jovem compositor aposta na vida em comunidade, num viver junto que tanto o atraiu, como vimos, a utópica conclusão, se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver, contrasta vivamente com os contos de Anos de Chumbo, que denunciam, na esteira de Essa Gente, que não estava e ainda não está sendo fácil viver ou conviver no Brasil, e também com os versos de Que Tal um Samba, que denunciam um recente e grave momento porque passou o nosso país. O novo samba realça as enormes dificuldades que experimentamos por meio de expressões como tempo feio, fundo do poço, borrasca, força bruta, etc. Contudo, é importante ressaltar que essa nova composição, mesmo sem apontar soluções fáceis, implica não apenas resistência e alento, mas também uma alegre esperança que incita a coragem e a luta. Aspas, sair do fundo do poço, andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na Pedra do Sal, entrar na Rota da Gamboa. Bom, aqui eu gostaria de destacar alguns lembretes, para muitos desnecessário até, mas na referência ao cais do Valongo,
lembremos que o Valongo é o maior porto de entrada de escravizados da América Latina, né? Quando ele diz dançar o jongo, lembro que é uma dança de origem africana e dançada ao som de pandeiros. Gamboa, ponte da área portuária original do Rio. Então, eu acho que com esses versos, Chico estaria se referindo a espaços de resistência negra na zona portuária carioca, a berços nítidos do samba, reiterando também, de alguma forma, o viver junto que tanto o atraiu desde o início, né? E que o compositor sempre perseguiu. Agora, finalizando, né, um outro subtítulo, Tijolo com Tijolo no Desenho Mágico. Concluindo essa apresentação, creio ser possível afirmar que a construção do comum na obra de Chico Buarque aponta para um mosaico em constante inacabamento. Vale, pois, indagar o que mais vem pela frente. Ainda em franca produção, Chico nos apresentará um novo álbum ou mais um livro de ficção. O que me parece inegável é que, ao trilharmos esse percurso, confrontamos-nos com, abro aspas, a alegoria de um Brasil que a gente deseja, fechei aspas. Eu tomo emprestada aqui uma frase lapidar da professora Raquel Esteves Lima, em conversa informal que mantivemos algum tempo sobre a obra do compositor e escritor. Muito obrigada pela atenção. Bem, 3 falas bem potentes e muito interessante como essa articulação entre pensamento poético e pensamento político articulados a partir de contextos e referências bem distintas, né, fazem a gente pensar e refazer essa pergunta, como fazer o comum, como produzir o comum. Então, eu agradeço as três professoras e a gente abre, então, para a discussão, caso alguém queira fazer perguntas, comentários. Professora Ana, me chamo Vanessa, sou doutoranda em Estudos Literários pela Unesp e trabalho com literatura indígena. E, ao final do seu texto, a senhora mencionou esse diálogo necessário que se faz para debatermos a hierarquização, né, entre a literatura oral e a literatura escrita. E eu falo justamente sobre isso, né? Eu trago a literatura lá do extremo norte do país, onde a oralidade impera, mas também passaram a usar o artifício do branco para tentar ser visto, né, através da publicação de livros escritos, que nos permite fazer uma análise mais detalhada do que essa literatura diz. E tenho visto em muitos eventos os professores conclamando esse debate, né? Mas, por exemplo, nesse evento, os simpósios que falam especificamente da literatura da Amazônia, da literatura indígena, eles são muito poucos e com muito pouco destaque. Eu queria que a senhora visse como é que as universidades, as instituições, especialmente do Sudeste, né, as grandes universidades, estão abrindo as portas para esse diálogo necessário, né, de hierarquização que a senhora mencionou. Eu já fazer uma outra pergunta, acho que a gente podia juntar 3, né, talvez, fazer um bloco de 3, né? Bom, primeiramente, parabenizar a mesa, assim, todas as falas super instigantes. Ana, eu fiquei muito assim, afetada, né, pela sua fala, agradeço muito. De modo geral, a mesa, mas assim, a fala da Ana me afetou bastante, pelo seguinte, a minha questão tem um pouco relação com o que a colega anterior apresentou. Eu sou do Rio, mas também moro no Pará e sou professora da Federal do Pará. E, recentemente, eu li um livro bastante provocativo da Roudinesco, O Eu Soberano, no qual ela afirma algo que vai um pouco na direção do que você foi apontando, que é o quanto essas políticas identitárias, né,
absolutamente necessárias e urgentes, né, vão um pouco, às vezes, na contramão daquilo mesmo que elas pretendem, anseiam, almejam, né, de criar esse laço, né, na medida que vão criando epistemes compartimentadas e acabam dilacerando um pouco o laço, né. Então, assim, eu acho que, se você puder falar um pouco mais a respeito, eu desdobrar um pouquinho isso, eu agradeço. Mais para a gente... Olá. Oi. Certo. Olá, eu sou Rafael, eu sou daqui mesmo da UFBA. Eu queria, claro, agradecer pelo tempo, pelas falas. Foi muito bom ouvir. Eu fiquei pensando ao longo das 3 falas, né, sobre peças, sobre composições literárias que, para mim, de grau maior, em grau menor, elas dialogam um pouco e abrem um pouco esses caminhos, né, e que às vezes parecem quase que no acidente, né. Eles vão lá e fazem isso, eles vão lá e desagam nisso, o que meio que mostra a emergência, né, desse tipo de consideração. Algumas não são nem mesmo contemporâneas, né. Quando eu penso, por exemplo, no uso do lugar comum, do local público, da coisa pública, né, e na presença que isso tem nas literaturas latino-americanas, ainda mais naquelas que se dobram sobre a época de exclusão, né, sobre os seus respectivos períodos ditatoriais, né. Então, desde do que é público, que é transformado em teatro da vida, e onde a vida pode acontecer, como, por exemplo, em conversas no Catedral do Vargas Llosa, que é um bar, é público, só que também não é, só que de modo mais direto, né, e é um livro que eu andei relendo e está muito na minha mente, né, o Estrela Distante, do Bolanho, onde o primeiro local que esses homens que vão ser torturados, vão ser investigados, eles são colocados esses currais, que são, na verdade, ginásios públicos e esportivos. Então, o público sendo transformado nesse instrumento de constrangimento, né, físico, ideológico e da vida. E de como se reclamar de volta a isso, né, de como se dar conta desse problema que fica lá em aberto. E que tem a ver também com a fala sobre, e que eu acho que é um tema digno de ser elaborado com mais exaustão, e não só por nós aqui, mas muito mais afora, que é o sentimento de culpa enquanto realização cívica, né? Enquanto necessidade mesmo, né? Que é algo que essa novela do Bolanho também toca, né? E que não é nostálgico nisso, não faz pouco de si mesmo, né? Mas que sabe que tem que seguir para frente de algum modo, sem que a gente faça essa operação muito dura, muito cruel de fingir que nada houve, né? Que é algo que o Chico, por exemplo, faz questão de sempre pontuar. Mesmo que ele celebre, mesmo que melodicamente haja um contexto de ciranda, de samba, existe um incômodo, existe uma certa vergonha, existe uma inadequação que ele tenta dar conta, né? É uma cifra muito complicada mesmo. E aí o que eu fico pensando já que muito dessa literatura trata disso, ou desses eixos no acidente, ou incorpora nesse projeto mais alargado, como que se pode versar sobre isso de modo propositivo, sem cair talvez nessa armadilha que me parece muito fácil, de uma certa pena de si mesmo, sabe? Não que alguém tenha dito isso, é só um certo receio que vem para mim. Vanessa, obrigada.
Então, gente, essa questão, vou falar primeiro dessa questão da hierarquização da oralidade da escrita, né? Eu acho que a gente está num momento de profunda revisão das organizações opositivas. Isso já foi feito, já foi visto dentro da própria tradição do pensamento ocidental. Agora, o que está em questão não é exatamente o modo aporético, né, ou isto ou aquilo funcionando de forma aporética. É realmente a relação entre esses termos já não liga mais do mesmo jeito. Então, isso está exigindo, a meu ver, uma ampliação. Isso também já foi feito, né? Só que a gente está vivendo isso de vários modos, e alguns são muito recentes, da própria noção de escrita. Então, assim, não é que não dá para manter mais desse modo, escrito versus oral, quando outras cosmopercepções e cosmologias adentram a episteme. Essa que é a questão. Esse não vai ficar assim, né, apaziguado, essa hierarquia. Então, você vai ter que rever a própria noção de escrito. Isso também já foi feito. Agora, a eficácia que isso vai ter dentro do sistema literário, do modo de funcionamento, até que ponto, né, isso vai funcionar concretamente aqui ali, a gente não sabe, é o tal do imponderável. Eu acho que a questão, assim, eu realmente não tenho nenhum tipo de formação para falar sobre a questão indígena, né, assim, leio como uma leitora, mas, como eu disse no início, eu botei as minhas referências. Eu acho que a universidade ainda é isso, ela está se recompondo, tudo é muito recente, né? Ela está se recompondo. Então, essa abertura, ela é, como você mesmo constatou, ela ainda é mais acanhada, vamos dizer assim. Eu não li esse livro da Roudinesco, Eu Soberano. Cadê quem? Como é seu nome? Silvia, obrigada. Eu não li. Vou até ler. Mas, assim, de fato, o que eu busquei falar aqui foi um pouco o contrário disso. Eu falei na direção, assim, olha, a gente está passando por isso. Vamos lidar, é aquilo que o Glissant falou em relação à criolização. Né? A criolização não tem moral, não é isso, gente. Né? A gente precisa passar por isso. Isso é um momento importante de reimaginação desse Brasil, desse país. No nosso caso, isso tem uma importância crucial. Então, eu não vejo dessa forma, assim, como algo negativo, né? E acho que é bom sempre lembrar que a identidade raiz única foi criada dentro da episteme ocidental. Gente, eu vou ler, me interessou. Exato, que já desde os anos 60 os filósofos europeus também vêm dentro da própria episteme ocidental desconstruindo-a, né? Então, é isso que a gente está conversando aqui, é como se chegasse num momento em que, de fato, essa discussão assume uma importância e uma proporção que não dá mais para contornar. Eu acho que é essa a questão, né? O contexto, eu falei um pouco no início o que leva a isso, mas, de fato, isso hoje não dá mais para contornar. Então, está ruindo, está tremendo, está abalado, está exaurindo? Não sei, eu acho que não. Por isso que eu fiz questão de lembrar aqui esses processos, efetivamente, de fissura, que são, de fato, importantes, né, para a coisa ter uma outra mobilidade. Acho que era isso. Eu acho que eu vou... Qual o seu nome? Rafael. Eu vou tentar responder ao Rafael, talvez partindo dessa última expressão que a Ana usou, processos de fissura. Porque o uso... Quer dizer, eu trouxe essa discussão a partir da Cavalli, porque eu também acredito
que os espaços públicos, aí eu me refiro talvez mais à Itália e à França, que eu conheço um pouco mais, mas são espaços públicos que eram justamente a partir de uma episteme do Uno, que cada vez mais estão, de alguma forma, sangrando pelas suas fissuras, porque esse espaço não é mais do Uno. E isso ficou muito claro em alguns momentos, né? Por exemplo, se a gente pegar em fevereiro de 2020, quando a pandemia estoura na Itália, você sai das manchetes dos jornais que só falavam de imigração e param de falar da imigração para falar das mortes dos italianos. E as mortes do outro não interessam mais. Esse tema sai dos jornais, aparece do espaço público. Claro, aí a gente pode pensar em sensacionalismos, tem vários níveis de leitura disso, né? Mas como que esse espaço público, que estava, de alguma forma, ao longo da sua história, construiu uma história a partir de um centro, a partir de um habitat, agora tem um problema enorme, que tem que abrigar. E nós, talvez, com a nossa experiência do outro lado do oceano, quer dizer, esse outro lado do mundo agora pode dar uma contribuição importante. Sim. Então, eu acho que não é uma substituição de epistemes, mas é justamente uma divisão no sentido no sentido da palavra mesmo partilha, né? Porque a partilha é o corte, é a divisão, é a separação, mas é também o compartilhar, é o dividir, o estar junto, que a Ana colocou. Então, é pensar essas coisas, né? Não pensar mais o lá e o cá, mas estamos conectados. A pandemia mostrou isso. Algo que começou na China e se espalhou. Então, é preciso olhar para essas diferenças, para essas alteridades, e não criar barreiras. E aí existem N barreiras, visíveis e não visíveis, né? E não só barreiras humanas, mas outros mundos possíveis, né? Outras cosmologias possíveis. Então, eu acho que é nesse sentido que o meu texto também era provocar um certo incômodo, né? Então, como pensar esse comum de hoje? E a partir de quais perspectivas a gente quer olhar para isso, né? É isso. Como é que você chama mesmo? Rafael. Rafael, eu não sei se eu irei responder a sua questão, mas a primeira marcação que eu queria fazer é que eu optei por não teorizar, vocês perceberam, né? Inclusive, eu já realizei, eu estou na 5ª pesquisa sobre a obra de Chico Buarque, e minha 2ª pesquisa foi Chico Buarque, uma poética do comum, e nessa pesquisa eu procurei teorizar bastante, mas aqui eu resolvi não teorizar. Mas eu não sei se estaria respondendo a sua questão, não, mas uma reflexão que me surge a partir disso, que me chama a atenção, né? Quer dizer, Chico Buarque, com uma erudição em comum, isso é bastante marcante, né? Se a gente vê todo o percurso dele, as investidas desde a adolescência na famosa biblioteca do pai deles, Sérgio Buarque de Holanda, quer dizer, com uma erudição em comum, ele opta, desde o início da carreira dele, e é uma longa carreira, se a gente pensa que ele começou, ele determina como marco zero da carreira dele, em 1964, né? Quantos anos aí? Fazer as contas, né? Mais de quase 60 anos, 58 anos, né? 58 anos. Então, nesses 58 anos, que ele opta por cantar ou por escrever sobre o homem comum, né? No caso dos 2 últimos livros de ficção, né? Tanto o Essa Gente, que traz e que vai se articulando as canções dele, isso é uma coisa que me chama muita atenção, não separar o Chico compositor do Chico ficcionista, né? Então, ele, com essa erudição em comum, ele opta por cantar ou por escrever sobre esse homem comum, né, de uma forma incomum, né, e não só abordar esse homem comum, mas o intuito
do eu lírico, do compositor, do escritor, é exatamente esse viver junto a esse homem comum, com todos esses deslocamentos, né, de uma forma diferente, uma forma utópica, né, tem Gênesis, se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver, até essa última composição do sua. Você vendo, eu falei o sua, ficou ambíguo, então, quem sabe você também é compositor, né, porque, às vezes, a gente... melhor usar um registro mais informal para ficar mais claro. Essa última composição dele é exatamente continuando, de alguma forma, com essa ideia do viver junto, né, mas num outro momento, numa outra perspectiva. Então, isso acho que me chama muita atenção a obra dele. Ele vai mantendo uma coerência, né, viver junto com o homem comum, a vida em comunidade, né, e tudo que está ligado a ela, mas em perspectivas diferentes, acompanhando o momento histórico, político brasileiro. Não sei se te respondi, mas, na realidade, a sua questão me instigou a falar isso. Tá? Só mais uma coisa que ficou passando pela minha cabeça, em relação a isso, né? Se a gente pensasse, por exemplo, todos esses governos ou essas tendências de direita, né, mundialmente, tanto na Europa quanto aqui, há um discurso, entre aspas, comum. Mas aí a gente pode pensar naquela expressão do Pasolini, da mutação antropológica. Esse discurso dessa direita exige uma mutação antropológica de um determinado enunciado, de um determinado discurso que está penetrando aí, né? E pensar de uma outra forma o comum é, sim, uma resistência. E aí a poesia, o pensamento poético é uma resistência disso. Tem uma tradução, tem uma entrevista sobre tradução do Glissant, também com uma italiana, que é muito interessante, porque você vê ali as epistemes diferentes deles discutindo, e da forma como... Tem uma hora que ele também se irrita com a pergunta dela, então, e está traduzida numa revista aqui brasileira. E é muito interessante isso, porque é justamente não apagar algo nosso interior, mas também saber que essa autossuficiência ela não existe. E esse é o problema hoje colocado, por exemplo, no Velho Mundo, né? A autossuficiência está posta aí. É isso. A guerra também, da Ucrânia, da Rússia, é também sobre isso, né? Porque é isso e, ao mesmo tempo, é a atomização das vidas, né? Essas vidas sem relação, essas vidas solitárias, essas vidas da desunião, é isso. Então, são duas mensagens opostas ao mesmo tempo, né? Exato. Isso torna o tempo mais complexo, né? De alguma maneira, atravessar esse desligamento tão grande, né? E, por outro lado, saber que você está conectado a tudo, né? Então, torna mais agônico, né? É menos antagônico e mais agônico esse tempo, né? Mais perguntas, questões, comentários? Não, só uma coisa assim que eu acho que atravessou as falas, aliás, parabéns pelas falas, Ana Maria, Patrícia, foi muito bom ouvir vocês. Mas acho assim que isso atravessa o discurso, sobretudo da Ana, falando diretamente do Glissant. Eu acho que a grande radicalidade do Glissant é a constatação, na verdade, de que não há não-relação, né? De que nós estamos condenados à relação, né? De que o mundo se abriu radicalmente à relação, né? E que é isso, como dizia a Aniele ontem, vão ter que nos engolir, como dizia o Zagallo, vão ter que nos engolir, nós estamos aqui, vai ter que se relacionar. A experiência da pandemia foi uma experiência que, na verdade, tornou isso muito patente, né? Não há confinamento que dê conta, você vai ter que respirar o ar que eu respiro, né? Né? Somos todos, estamos em relação, ameaças uns para os outros, mas em relação, né? Então, acho que isso que é um pouco a radicalidade. O que fazer com isso? Com o fato de que
a gente ainda tem aí a elite planetária com a utopia, digamos assim, né, interplanetária, ou, né, as profundezas dos oceanos, tentando a todo custo, né, na verdade, voltar para a não-relação, né, para a verticalidade da não-relação, né, que se dava né, pela relação colonial, etc. Mas acho que eu fico pensando nisso, quer dizer, como pensar a utopia, você vai falar amanhã, eu não vou poder assistir, porque eu vou estar em outro lugar, mas como pensar justamente assim, a utopia nessa impossibilidade, né? Quer dizer, não se trata mais, o Glissant fala, direito à opacidade, mas não é direito à opacidade, a opacidade está aí, você vai ter que me engolir na minha opacidade, você não tem que me reconhecer, você tem que me engolir, né? Então, acho que isso é que a gente vive, né? Você vai ter que respirar o ar que eu respiro, né? É isso. Né? Então, que utopia, né? De fato, né, aquilo que ele colocou a respeito da criolização, você pode botar o termo relação, já está rolando, é um fato, é um fenômeno concreto, não significa que tenha moral, né? No que tange a relação, sim, o processo está aí. Mas o que ele percebe é que, a cada momento, há um fracasso do que ele gostaria, do que ele entende, do que ele nomeia como relação. Então, assim, no momento em que um povo indígena é exterminado e aquela língua se perde, aquela gente se perde, aquela cultura se perde, o Glissant disse, todos nós morremos um pouco. Há um fracasso da relação que faz com a extinção. A gente não sabe ainda o saldo disso, vamos dizer, para a biosfera, mas concretamente é assim, porque isso tem um efeito concreto, todos nós perdemos, e é isso que ele indica como fracasso da relação. Então, mesmo que esteja tendo, desde sempre, processos de criolização, processos de relação, esse fracasso da relação, ele tem sido mais forte do que a possibilidade, realmente, né, de um outro tipo de ligação, de vínculo, de enlaçamento entre povos e culturas. Então, é lento, né? É lento. Quais são as noções de literatura no Brasil? Você propôs pensar isso. Em qual seria essa noção de literatura aqui no Brasil? E eu achei interessante que a composição da mesa levou a música, né? E levou ao papel do samba, ao papel das diferentes formas musicais, e levou para o oral. Sim. Né? E isso é uma coisa muito sentida. Eu sinto que, quando a gente pergunta qual é realmente o maior contato com a arte que a gente tem, enquanto brasileiro, é com a música, geralmente. Essa é a resposta mais comum mesmo. Mas eu fiquei curiosa para saber quais caminhos assim você pensa para pensar essas noções de literatura aqui no Brasil, e também as outras pessoas da mesa, porque realmente fui curiosa com isso. Assim. Eu acho que isso, na verdade, a fala da Conceição Evaristo ontem responde, né, melhor, um pouco essa citação que o Marcelo faz da fala da Daniele. Quando eu digo assim, o sistema literário, ele se revê no momento em que essa hierarquia entre oral e escrita é revista, né? Então, assim, aquilo que a gente entende por literatura no Brasil vai ter que, de algum modo, reparar tudo que não foi passível de ser escrito. Entende? Reparar tanto no sentido de notar, quanto no sentido, de algum modo, de acolher. Esse espaço tem que se redesenhar. Isso também é um processo. Porque é claro que uma literatura... Isso está se fazendo, não estou dizendo que não está se fazendo. Mas, assim, dentro do aparato teórico crítico, significa repensar, obviamente, a noção de escrita, né? Não é o Schopenhauer que chama de pele de papel? Né? Então, já é uma outra noção de escrita. Eu acho que é um pouco esse desarranjo para redesenhar diferente. E acho que aí, nesse caso, a noção de reparação é importante, que ela comece, em algum momento, a entrar nas nossas discussões, tanto como distinção, de notar, como de realmente, né, poder assinalar o que
Então, foi passível de ser escrito dentro do que a sociedade da escrita entende como escrita. Só repensar histórias literárias, né? E a ideia também de história, né? Não, mas bem, como a gente está chegando no horário em que o auditório começa a esvaziar, eu queria, então, que a gente ouvisse as questões essa, né, e essas três, tá bom? Primeiro, né, parabenizar a todos, que eu acho que a gente sempre tem que pensar nessa alternativa, nessa utopia de um mundo comum, né, mesmo frente a todo essa renovação, né, do discurso hegemônico, né, e cada vez mais perversa, né, uma renovação cada vez mais perversa desses binarismos, né, de tudo isso. Eu sou Paulo, né, sou da Unemate, sou doutorando em literatura, estudo um autor lá da região amazônica, que é o Vanderlei Vasconcelos, que ele traz uma literatura de testemunho, faz uma história a contrapelo, de contraposição, de certa forma, que tira do apagamento todo o processo de desterramento sofrido pelos povos da Amazônia, principalmente dos imigrantes que vieram do Nordeste, se estabeleceram na região amazônica, e que foram desterrados principalmente durante o regime militar, né? Esse nome Amazônia Legal eu nem gosto de utilizar, porque para os militares, todo mundo que ocupava a Amazônia estava de forma ilegal. Aí eles vieram, criaram esse mapa da Amazônia Legal, que na verdade foi um mapa criado para fazer um processo de colonização das grandes fazendas, ligadas a multinacionais, né? E com o slogan que é uma terra sem homens para homens sem terra. Olha só o discurso que estava por trás disso, né? E aí, quando a gente vê, né, essa, vamos dizer, reatualização de toda essa razão instrumental, dessa episteme ocidental, a gente se pergunta, né, assim, a minha pergunta, né, como que essas fissuras vão ter um poder sinérgico, né, de fazer um contraponto, né, a todo esse processo de renovação que a gente vê que está caminhando, né? Por exemplo, a própria proposta da extrema-direita é uma proposta de colonização da barbárie total, né? De transformar o Brasil num grande buraco de um grande garimpo, né? E a gente vê, assim, de repente, esse agropop, né? Que nada mais é do que a permanência desse processo de colonização, né? Sofrido na região amazônica e em outras regiões do país, né? A gente pensa assim, até que ponto, né, não somos tão tópicos, né? Até que ponto podemos acreditar que teremos realmente um sinergismo dessas fissuras que são criadas para a criação de um mundo comum. Boa tarde, obrigada pela fala de vocês. Eu peço desculpas que eu cheguei um pouco atrasada, porque a gente não podia entrar, estava lotada a sala, eu só pude entrar quando você já havia começado a sua fala, perdi a fala da Patrícia. Então, eu sou Enilce Albergaria Rocha, eu sou da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tive a chance, como fala, a possibilidade e a alegria de traduzir 2 livros do Gleison, a Introdução à Poética da Diversidade e o Caos Mundo, né? Pensamento do Caos Mundo. Pensamento do Tremor, estou até errando aqui o nome do livro, Pensamento do Tremor, La Coelho Lamantin. Então, professora Ana Kiefer, eu gostei muito da sua fala sobre... O Gleison é complexo, né, para a gente trazer, para interpretar a realidade política, econômica, social e cultural. Mas eu gostaria de saber se você, na sua fala, trouxe a noção, né? Gleison não gosta da palavra conceito, porque fecha, né? Gleison elimina tudo que é fronteiras, né?
se você trouxe a noção de lugar comum com hífen e lugar comum sem hífen, que é uma noção também difícil de ser interpretada no mundo real, né? Então, eu gostaria de saber como que você interpretaria, negociaria, né, porque é uma negociação, nessa perspectiva de da construção de um mundo comum. Eu acho que é essa a minha questão. Obrigada. Bom dia a todos. Vou ser muito breve para a gente também almoçar daqui a pouco, né? Queria direcionar a questão, a professora Ana Maria fala sensacional sobre o Chico, sobre a questão da vivência do comum agônico, que é uma coisa que passa sempre nas canções, na ficcionalização dos textos narrativos dele, né? Que queria escutar um pouco mais o que você acha sobre esse aspecto do samba, tal, porque ele realmente não prega o comum ordeiro da gente da Zona Sul, né? Ele, inclusive, na última música citada por você, ele incentiva que a gente se jogue numa roda de jongo, que é realmente uma vivência muito agônica. Seria, então, essa uma visão de horizonte do Chico sobre a vivência como uma vivência agônica do povo, em contraste com o comum da ordem, para retomar a Itália, da praça mercado, do próprio fascismo, né? Tudo no Estado, nada fora do Estado, né? Essa a pergunta. Bom, eu acho isso muito interessante, porque realmente o Chico, acho que com a obra dele, ele quer problematizar isso, que ele quer mostrar que não existe o comum padrão, né? Que não existe algo fixo, imutável. Esse comum vai se deslocando, ele vai adquirindo novas feições, dependendo do percurso dele. Eu gosto muito de estudar a obra dele, levando em conta essa ideia de percurso, e até cronologicamente. Alguém uma vez falou, você está pensando em evolução? Eu falei, não estou pensando em evolução, não, estou pensando em deslocamentos. E, constantemente, esse comum está se deslocando, está mudando de feição, mas, de uma forma ou de outra, parece que é o projeto dele, no início bastante utópico, né? Se todo mundo sambar, seria tão fácil viver, mas ele vai mudando isso pouco a pouco, mas sempre marcando que a saída é por aí, esse viver junto nas suas inúmeras acepções, né? Então, isso eu acho que é isso que me interessa na obra dele, esse movimento, né, tanto em relação ao tipo comum que ele vai, né, variando, e tanto como esse viver junto com esse tipo comum e viver em comunidade. Então, acho que há um movimento que me atrai muito, esse movimento, sabe, esse deslocamento, essa reinvenção, de alguma forma, do comum e do viver junto em comum, né, o viver em comum. E é um percurso assim, sempre em movimento, né? Ele não se fixa numa coisa, ele vai sempre procurando caminhar, né, por várias vias, né? Não, talvez eu estava pensando na pergunta do Marcelo, ficou aqui ecoando. Eu acho que não tem como dar fim à utopia. Acho que a utopia vai estar sempre aí. Porque, a partir do momento que a gente dá fim à utopia, ou pensa que é capaz de, você está criando... você está fazendo hierarquias, porque aí tem um projeto. A partir do momento que ele se concretiza, você passa a criar hierarquias, cortes. Eu acho que a gente tem que aprender de um lado, a conviver com as fissuras, só que essas fissuras são móveis, elas mudam, elas não permanecem as mesmas. Por quê? Porque há a relação, e essas relações são plasmáveis. Então, não tem como pensar, talvez pensar no fim de uma utopia seria ainda a parte de um projeto humanista ainda, que acho que não tem mais como, né? Exato.
Exato. Mas essa utopia portátil é aquela que se adere também aos contextos diversos, né? Ela vai... Vou rapidamente tentar, é uma questão grande, né? Mas eu queria dizer que acho que a diferença da forma como isso pode se colocar, que a pergunta não saia mais sobre o comum, por isso que eu falei aqui, a entidade abstrata, mas ela parta dessas fissuras como fios, né? No momento em que, de alguma maneira, essas fissuras sejam suficientemente fortes, parece contraditório, mas não é, algo do inextricável, que é um pouco uma outra noção do Glissant, né, pode se dar, e aí sim, é esse inextricável que vai produzir um comum que já não é mais, não parte do do abstrato, do pensamento de cima sobre. Ele realmente se tece no inextricável, né? E a fissura as fissuras são possibilidades dos fios passarem. É isso que a fala foi nessa direção, nós não mais pensar o comum, né? E eu fico tão feliz de te ouvir, de te conhecer, porque eu vivo te citando. Essas traduções são maravilhosas. Então, eu queria agradecer primeiro pelas traduções e o prazer de te ouvir. De fato, eu não falei, né? Podia ter falado de lugar comum com hífen, né? Mas eu acho que, em parte, porque eu não queria partir dessa ideia de comum, eu queria partir de baixo das fissuras, desse dilaceramento, como canais, né, condutos, mas eu acho que, de algum modo, quando eu coloquei, eu acho que foi na parte dessa revisão da escrita, né, as práticas, os rítmicas dos corpos, é um pouco isso, né? Porque é curioso que, quando eu pesquisei os cadernos do Glissant, de fato, você via uma deserarquização total no acúmulo de fontes que ele utilizava, né? Ele pegava um mágico não sei qual, o leitor de cartas na Martinica, junto com um texto de referência do Faulkner. Entende? Todos esses canais, né, que ele... Exatamente. Que ele entende como sendo um lugar comum com hífen, e que, para a gente, é importante, porque tira... Né, eu acho que uma coisa que a produção intelectual durante muito tempo não pensou foi o lugar comum, aí o duplo, hein? Tanto com hífen quanto sem hífen. O com hífen é esse lugar de encontro, né, esse lugar de produção de inextricáveis, isso aí que a gente, né, que a gente utopicamente fica apostando como possível e, de fato, vai produzindo assim. Exatamente. Exatamente. Exato. Exato. É isso. Imprevisível. O tremor é isso, imprevisível, a incerteza, né? Aquilo que efetivamente não é inesperado, né? Isso eu falei muito. Por isso, esse desconforto de você conviver com a necessidade, ao mesmo tempo, de criar um pacto relacional que seja, de fato, né, mais inextricável, né, que segure um pouco aos ataques fundacionistas e fundamentalistas e, ao mesmo tempo, né, deixar aberto. Obrigada a você. Era só comentar que, assim, em relação a isso que a gente está falando, né, desse ruir, desse deslocamento, enfim, me parece que tem muito a ver com algo que é uma percepção, na verdade, de um retorno a essas cosmologias que não são de hoje, né? É um retorno a talvez o que Krenak fala, né, do futuro ancestral, né? Era mais para pontuar isso, assim, porque essas formas, essas invenções, esses tensionamentos são em relação justamente a essa estrutura que o Ocidente, né, como a gente está falando, coloca, mas que, na verdade, os movimentos, assim como o Glissant, Leda Maria Martins, né, provoca a gente pensar a tirania do Cronos, né? Então, enfim, mas queria agradecer. Maravilha, obrigada. Pois eu queria agradecer, então, as três professoras, Ana Kiefer,
Patrícia Peterli e professora Ana Maria Clark Pérez. Agradecer a todas e todos que estiveram aqui até agora. Muito obrigado.